meus arretados, tudo bem com vocês? Fim de noite aqui da quinta-feira, na verdade é sexta-feira, né, que é meia-noite e meia. Acabei de chegar do estádio, né, bem cansativo, cheguei do trabalho rápido, só coloquei a roupa, fui pro estádio. Ainda bem que não é tão muito, não, né, tão longe, vamos dizer assim, então deu para chegar pelo menos num horário razoável e ainda tentar gravar esse vídeo para vocês. Para você que não sabe, São Paulo venceu por 4-1 a Portuguesa, a Lusa, em pleno Morumbi. E aqui estamos fazendo esse vídeo para fazer essa análise do jogo, que foi um jogo que, como expectativa, né, e como, vamos dizer assim, o que eu achei desse jogo, além da expectativa do que eu acho que ela se cumpriu do pré-jogo que a gente falou. O São Paulo fez um bom jogo, impôs, né, o seu futebol, mesmo que não seja um esplendor tecnicamente, mas conseguiu criar algumas jogadas e principalmente ganhar e fazer gols. Isso é o importante. Então, assim, foi um bom jogo do São Paulo. Acho que teve uma evolução, tá vindo uma evolução dos outros jogos, tá? Em relação à questão tática, que eu sempre trago aqui, né? Se você está chegando no canal, a gente sempre fala da formação e algumas questões táticas. O Rogério, ele utilizou o 4-4-2. Eu tinha feito, vamos dizer, essa análise no vídeo de antes do jogo aqui contra a Portuguesa. A diferença é que ele mudou algumas peças do que eu imaginava, mas também fez aquilo que eu pensei, que era rodar o elenco, dar uma descansada em quem ele poderia. O goleiro ele manteve, que foi o Rafael. Já na zaga, ele também, né, voltou com o Alan Franco e colocou o Beraldo, que eu tinha comentado antes. Se fosse eu, descansava o Arboleda e colocava o Beraldo, e inclusive fez uma boa partida. Nas laterais, o Orejuela e o Wellington foram mantidos. No meio do campo, diferente do que eu queria, eu imaginava, ele não colocou o Gabriel Neves, né, colocou o Pablo Maia, mas deixou o Nestor, como eu tinha falado, né, o São Paulo ia precisar de um cara mais ofensivo ali, pelo menos nessa parte do meio, mais marcador. E já no meio, eu imaginava que ele ia poupar algum dos, vamos dizer assim, dos pontas, né, que joga ali no meio, o David ou o Wellington Rato, mas ele manteve. Já no ataque, foi, vamos dizer assim, a surpresa. Eu tinha deixado o Caleri para a entrada do Galo, queria ver o Galo jogando. Ele botou o Galo para jogar, inclusive eu vou falar, fez 2 gols, mas deixou o Caleri no banco para descansar para o clássico domingo contra o Corinthians. E entrou com o Luciano. Então essa foi a formação. Não vi variação tática desse 4-4-2. Talvez ali mais no final, quando ele fez algumas mudanças no segundo tempo, colocou Pedrinho, colocou Luan, então ele ficou com 2 caras muito marcador, e aí adiantou o Nestor. Então, por vezes, você via que o São Paulo tinha um 4-3-3 com Pedrinho, Luciano e Galopo, mas assim, não teve grande variação, mas basicamente manteve o 4-4-2 ao longo de todo o jogo, tá bom? E para você entender um pouco mais, vamos falar, né, como foi no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo, logo do início, o São Paulo começou a pressionar, criando algumas jogadas, inclusive essas jogadas sempre geravam oportunidade de gols, seja ela mais na linha de fundo ou dentro da área, só que naquele último passe, alguns jogadores do São Paulo não conseguiam encontrar outro em condições melhores. Talvez por causa dessas mudanças, né? Então não tem tanto tempo de entrosamento. Acabou que o gol não saiu até os 30, um pouco mais dos 30, mas sempre nessa situação. São Paulo criando, né, toques mais rápidos, eu vi toques mais rápidos, jogadas mais rápidas, né? Então isso mostra uma evolução em relação ao sistema de criação de São Paulo. Mas não saiu o gol. E numa bola parada, o Luciano, que não via bem, é bom destacar, fez um gol de cabeça. Então já faz 1-0, acaba praticamente o primeiro tempo nesse mesmo, vamos dizer assim, toada, né? No segundo tempo, eu acho que assim, até os 10 minutos o jogo estava bem morno, o São Paulo voltou lento e estava dando até alguns espaços para a Portuguesa. Tava parecendo, sabe, aquele jogo que numa bobeira leva o gol e tudo muda. Só que acabou que a Portuguesa não fez o gol. E quando o São Paulo acelerou, numa jogada do David, eu até na minha cabeça veio o pensamento de que David está calando a boca de muita gente, muito crítico do Rogério Ceni e muito comentarista. Confesso que eu assim não esperava
Não fui muito, vamos dizer assim, a favor da contratação, mas eu falei aqui nesse canal, e foi um dos poucos que falei, que o David, ele é um atacante que tem várias características que alinha nele, né? Como se fosse um conjunto. Ele tem velocidade, ele tem drible, ele vai para cima, ele tem finalização e o passe. E foi assim que saiu o segundo gol. Numa jogada dele, cruzou e o Galopo, como centroavante, fez o gol. O segundo gol do São Paulo. Depois, a Portuguesa nem atacou, também ficou cansada. E aí, numa jogada, o São Paulo fez umas mudanças, entrou o Luan e o Pablo Maia, e isso fez com que pudesse adiantar o Nestor, que inclusive jogou muito bem. E numa jogada do Nestor, sofreu o pênalti, o Galopo pegou a bola, bateu, converteu, 3-0, e aí o jogo ficou morno. O São Paulo, né, com o resultado já garantido, deu um vacilo ali na zaga, de onde eu estava no estádio para ver, realmente os volantes não chegaram, também a zaga demorou a entender a jogada, e aí a Lusa fez um gol, só que logo em seguida, perto ali do final, né, o Pedrinho fez um gol também numa jogada característica de velocidade, batendo na esquerda, fechando a goleada por 4-1. Em relação aos destaques, né, como eu sempre faço, daqueles que não foram tão bem, na defesa, para mim, eu tenho que destacar o Beraldo. Eu acho que até no gol ele podia ter uma leitura melhor, mas já estava 3-0 também. Eu quero destacar que, assim, que é um menino da base, que eu acho que não ia ter muita chance, mas como o Ferrari se machucou, vai ter chance. E assim, joga sério, tá sempre bem posicionado, não é muito veloz, né? Não é muito alto, mas assim, fez uma partida sempre que até o pessoal conseguia passar pelo Alan Franco, quando cruzava ele estava lá bem fazendo a cobertura. Então, assim, para mim o destaque foi o Beraldo. Espero que ele tenha mais chance e se comporte tão bem quanto hoje. No meu, e para a que não foi bem, aquele jogador que não foi bem, o Orejuela, né? Porque o cara, numa situação onde os dois jogadores da posição, né, ali, que estão à frente dele, se machuca, ele tem a chance, enfim, não dá sequência à jogada, se enrolou com a bola. Teve uma hora que ele foi dominar a bola passou. Eu acho que a questão do Orejuela é até mais psicológica e de confiança do que futebol mesmo, tá? Então não foi bem. No meio de campo, para mim o destaque, o Nestor, sem dúvidas, é assim, o David também foi um cara bem, né? Ele fez até a jogada do gol, mas assim, eu acho que o Rodrigo Nestor vem evoluindo. Ele entrou contra o Ferroviária, foi bem. Contra o Palmeiras, que eu não colocava ele por causa do medo dessa questão defensiva, ele foi bem também. E agora, assim, ele deu dinâmica ao São Paulo, com toques rápidos. Quando teve a oportunidade, apareceu na frente e enfiava bolas também. Então, para mim, o destaque é o Nestor, não tem como contestar. E mais uma vez, quem não foi bem é o Pablo Maia. Porque se você pensar que o Pablo Maia não chegou no ataque, né? A função dele não é atacar, é só defender. E o time da Lusa, da Portuguesa, não estava atacando assim bem, nem nos contra-ataques. Mas em uma jogada lá, o Pablo Maia vai e leva o cartão. Já foi expulso em outro jogo e agora outro cartão amarelo. Então, assim, não tá bem. Não sei porque o Rogério não colocou o Gabriel Neves. Tá? E no ataque, o Galopo, por ter feito os dois gols, né? Fez um gol nessa aí como atacante mesmo, numa bola cruzada, e depois pegando a bola, assumindo a responsabilidade e batendo o pênalti, né? É uma coisa interessante até do Galopo, eu gosto, e por isso que eu estava pedindo ele, né, no jogo, porque ele tem essa gana, né, de querer jogar, de querer, você olha para ele, você vê que ele tem vontade, ele quer jogar, ele pede a bola. Então assim, isso é uma coisa muito importante. Ainda bem que entrou e fez os gols, tá? Então, em relação a uma coisa que eu vou destacar também, o pessoal que veio do banco, que teve possibilidade, né, o Luan, né, falhou ali no gol, podia ter fechado melhor, mas o Pedrinho entrou bem, né? Já o Marcos Paulo entrou ali, eu acho que não foi bem. E aí, até para finalizar o vídeo de destaque geral, eu vou destacar mais uma vez o Rogério, né? Mudou o time, entendeu que precisava descansar, pessoal. Colocou os reservas, mas colocou de uma forma, vamos dizer assim, harmoniosa. O time jogou bem, né? Depois ele mudou no segundo tempo também, o time jogou bem. E é interessante você perceber, por isso que o Rogério é o técnico, e a gente aqui comenta e a gente acha, porque na minha cabeça eu utilizava o Caleri, mas ele deixou o Luciano, e aí o Luciano vai e faz o gol. Então a gente tem um Luciano, né, com o espírito renovado para o clássico, e um Caleri descansado.
Na minha cabeça, eu botava o Marcos Paulo. Só que o Marcos Paulo hoje entrou faltando 10 minutos e eu vi que talvez ele tenha uma característica que me chamou a atenção, que é pegar a bola, quer dar mais um drible, passa pelo cara e dá mais uma finta. Então, assim, talvez o Rogério esteja vendo isso nos treinos. E aí ele entra com o Pedrinho, que acaba fazendo o gol, e também por ter apostado no Galopo. Acho que a grande aposta do Rogério nesse jogo, né, foi fundamental por ter feito 2 gols. Então, para mim, o destaque foi o Rogério. A gente tem que comentar que, assim, é, nenhum torcedor de São Paulo, por mais que critique o Rogério, ele duvida da capacidade de Rogério, porque a gente acompanhou a trajetória do Rogério. Então, o Rogério é um técnico que está em formação, mas tem uma capacidade de inteligência e de pensar muito grande. E quando ele for mal, a gente vai falar aqui no canal que ele foi mal, como foi no caso do jogo do Ituano. Quando ele for bem, a gente vai pontuar aqui que ele foi bom. Tudo bem? Então é isso, finalizando o vídeo. Se você gostou, se você curtiu, dá seu like, né? Só pela hora você tem que dar o like aqui, né? Porque já é quase 1 hora. E comenta, compartilha. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento, né? Hoje eu acabei fazendo uns vídeos curtos no jogo, interessante, e a gente passou dos 100 inscritos, né? Então é uma satisfação para mim, com certeza agradecer você de coração, né? Se puder, vamos dizer assim, trazer mais gente para o canal, eu agradeço, tá bom? Uma boa noite e um bom descanso para vocês, pessoal.